Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Entrevista que depois será transmitida também ao vivo e integralmente pelo portal ND+, e pelas redes sociais da internet. Hoje, com um tema de grande interesse público, porque atinge toda a população de Santa Catarina. Possibilidade de aumento da carga tributária e de aumento dos combustíveis aqui no estado. Presença, para nossa satisfação, do presidente do Sindipetro, Luiz Antônio Amin, ele que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados do Petróleo aqui em Santa Catarina. Veio especialmente do Joinville para atender o nosso convite. Doutor Luiz Antônio Amin, muito obrigado por sua participação. Agradeço a sua abertura na agenda para atender o nosso convite aqui no Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite, Moacir. Boa noite aos telespectadores da ND TV. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, anuncia-se a possibilidade de mais um aumento de combustível lá na bomba, né? Para todos os consumidores de gasolina a 8%. Essa ameaça é real, presidente? Olha, todo mundo está falando ultimamente aí, né, em função como se diz, que o governo do estado, ele congelou a pauta do ICMS da gasolina. Provavelmente devemos ter mais na frente um aumento para o consumidor final. Mas na verdade, Moacir, o que o governo fez, esse congelamento de pauta, ele está dizendo ao consumidor, está dizendo à população que esse congelamento de pauta, automaticamente ele congelou também o preço da gasolina. Mas na verdade ele não está dizendo com a verdade. Porque ele quer cobrar esse complemento do ICMS dos revendedores. Então, se o governo quer cobrar esse complemento da revenda, da pauta do ICMS, a diferença de preço final de bomba, então ele não pode dizer que o preço está congelado. E essa dívida nós não aceitamos, porque essa dívida não é da revenda. Na prática acontece o seguinte, ele congelou quando e em que valor o preço do combustível? Na verdade, ele já vem praticando esse congelamento em fevereiro de 2021. 2021. Qual foi o valor? Ele variava muito em fevereiro, mas na prática mesmo, ele congelou esse valor em 5,77 em novembro de 2021. Beleza. Foi até janeiro de 2022, prorrogou para mais 60 dias e agora prorrogou para até final do ano. Para o consumidor ou o cidadão ele ter uma noção, essa pauta, o que é? Um preço de referência que ele cobra hoje para cobrar o 25% do imposto que é pago pela própria refinaria. Então, um exemplo bem claro para dar hoje para o telespectador, de fácil entendimento. Hoje, o preço de custo ele varia entre 6,37 e 6,40. É o preço que o posto revendedor paga para a distribuidora. Se eu comprar hoje 100 mil litros da distribuidora e pagar 6,37 e vender esses 100 mil litros a 6,37, o governo do estado ele quer que eu complemente ainda 15 mil reais de imposto para os cofres do governo do estado. Então ele está me cobrando 15 centavos a mais de ICMS por preço de gasolina. Se eu vender o preço da gasolina a R$ 7,00, colocar a minha margem de lucro, eu vou ter que desembolsar mais 30 mil reais. Então, o governo ele quer cobrar esse complemento da revenda, um imposto que não é devido porque não foi feito essa previsão e não foi repassado para o consumidor final. E essa diferença, por que ele está cobrando essa diferença? É esse complemento que o senhor fala. Do complemento do imposto? Sim. Porque em 2016 o STF ele falou que você podia ter o crédito e o débito do imposto. Se eu vendesse abaixo de pauta, eu teria o crédito a buscar do governo do estado. E se eu vendesse acima do preço de pauta, o governo do estado teria o direito de buscar esse complemento. Tá? Mas na verdade, Moacir, o que o governo fez? Ele congelou essa pauta. E hoje ele quer cobrar esse complemento do posto revendedor, que não foi provisionada. Se eu entendi, então o governo fixou um valor, estabeleceu um valor fixo do preço para o recolhimento do ICMS, 5,75, já falou? 5,77. 5,77. E agora está querendo cobrar uma diferença em relação a esse congelamento, é isso? Exatamente. Então, o secretário da Fazenda, ele
Ele fez uma renúncia fiscal. Ele disse, eu não vou aumentar a pauta, vou dar esse benefício para o consumidor final. Isso é por causa da pandemia, imagino, né? Exatamente. Crise e tal. Não, Ok. não foi nem por causa da pandemia. Tá? Foi porque, na época, o governo federal ele estava batendo muito em cima da questão dos preços dos combustíveis. Perfeito. Que estavam caros e a questão da pauta de ICMS e a alíquota de ICMS dos estados. Então, os estados, para combater isso aí, resolveram congelar essa pauta. Perfeito. Mas só que essa pauta, esse congelamento de pauta, ele trouxe um benefício para o consumidor final, onde que ele vai lá abastecer seu carro. O governo então disse, estou dando um desconto para vocês. Mas, na verdade, ele quer cobrar esse complemento de preço final de bomba entre preço de pauta de ICMS, que é a pauta de referência que ele cobra, ele quer cobrar esse complemento do revendedor. Automaticamente, se isso ia acontecer, quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor final. Presidente Luiz Antônio, me diga o seguinte, esse congelamento aconteceu exatamente quando? Na verdade, ele vem a partir desde o ano passado, em fevereiro de 2021. E esse complemento que o governo quer cobrar é com efeito retroativo, portanto? Efeito retroativo. Nós temos, então, a 2019, 2020 e 2021. E temos para frente agora 2022. Hoje, a dívida da revenda, se ele quiser cobrar a dívida da revenda, hoje está em torno de quase 700 milhões. Ela pode chegar no final do ano em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não tem condições de pagar essa dívida para o governo do estado. Ele quer buscar essa receita aí, automaticamente, que nem eu falei anteriormente, vai ter que ser repassado isso aí. Quer dizer, se a gente pudesse esclarecer bem para o telespectador, o governo congelou e agora está querendo cobrar mais um complemento daquilo que foi congelado, é isso? Exatamente. Ele arrecada, quando eu compro combustível na refinaria, a refinaria já repassa para o governo do estado o ICMS. A pauta hoje, que ele estipulou em 5,77, é recolhido R$ 1,44 para o governo do estado. Se ele quiser cobrar esse complemento, ele quer cobrar mais 30 centavos do revendedor. Como eu falei, não foi provisionado este 30 centavos, não foi repassado para o consumidor final. Não, na verdade, o governo quer cobrar R$ 1,74 por litro. Então, com o complemento da Lei 192, que o presidente Bolsonaro sancionou, ele deu um prazo para os estados se adequarem a essa nova lei. Então, no caso do óleo diesel, vai vigorar a partir de 1º de julho. O óleo diesel é recolhido uma alíquota de 12%, onde que se recolhe em torno de 54 centavos por litro vendido. O que os governadores fizeram? Porque eles sabem que esses 54 centavos seria fixo daqui para frente. Se o diesel subisse ou reduzisse o preço, continuaria esse valor do imposto. Eles então fizeram o seguinte, passaram esse valor para R$ 1,08 e concederam um desconto. Por enquanto, nesse momento agora, nós estamos pagando com desconto que o governo do estado deu para esse imposto que está sendo recolhido. Caso contrário, o diesel venha subir muito, ele pode pegar, a partir de 1º de julho, ele pode cobrar, em vez de 54 centavos, pode cobrar em torno de R$ 1,08. Então foi uma pegadinha que o governo do estado fizeram. Qual é o prazo que o governo está fixando para a cobrança desse complemento? O governo estipulou até final do ano de 2022 para a cobrança desse complemento de ICMS com um refis de 24 meses. Não está cobrando atualmente? Por enquanto não está cobrando ainda, mas ele vai cobrar, ele quer cobrar. E nós, conversando com os revendedores, fizemos uma assembleia geral. Então a revenda, ela mesmo, ela está ciente que não é dela essa conta. Se o governo do estado ele congelou a pauta do ICMS, como ele diz, congelou a gasolina, ele não pode vir a público e falar para o consumidor, falar para a população que está congelado, se ele quer cobrar esse complemento do revendedor. Então ele está mentindo para a população. Me diga uma coisa, presidente Luiz Antônio Amin, se houver a cobrança desse complemento, obrigatoriamente, todos os proprietários de postos de combustível terão que repassar isso
para o combustível, para a gasolina e o diesel, ou só para a gasolina? Não, ele vai ter que repassar tanto para a gasolina como para o diesel. Então, para você ter uma ideia, não vai afetar só o consumidor, o bolso. Ele é em cadeia, né? Sim, você sim. vai ter remédio, alimentação, tudo, o transporte, o frete, tudo isso aí vai refletir hoje, no caso, se o governo venha insistir em querer cobrar esse complemento do revendedor. E automaticamente vai ser repassado para o consumidor final. E os senhores levaram essas reivindicações diretamente ao governador Moisés? Olha, eu conversei com ele lá em Joinville, no Corpo de Bombeiros, quando ele foi fazer a entrega das viaturas lá, entreguei ofício para ele pedindo uma reunião, uma audiência com ele para explicar a situação hoje da revenda que estava acontecendo, né? Nós queríamos que, já que a pauta estava congelada, que o governador ele instituísse o ROT para a revenda do Estado de Santa Catarina, seria o regime optativo de tributos, mas infelizmente nós não fomos atendidos. O governador simplesmente ele virou as costas para uma categoria hoje que mais arrecada para o ICMS de tributos para o Estado de Santa Catarina. Durante todo esse governo, os senhores não tiveram uma reunião com o governador? Não, tivemos várias reuniões com o secretário Paulo Lili, e o Paulo Lili, ele simplesmente também não atendeu a reivindicação da revenda. Alegando o que exatamente? Porque ele disse que a pauta vai ser congelada, porque caso contrário o preço da gasolina estaria na estratosfera, mas eu discordo dele, porque hoje, se ele tivesse aumentado a pauta, hoje não ia refletir tanto no bolso do consumidor, caso ele venha querer cobrar esse complemento do revendedor. E conversamos com o secretário da Fazenda, pedimos a implementação do ROT no estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o único estado que está cobrando esse complemento dos revendedores, e nenhum estado do Brasil acontece isso aí. Os outros estados eles fizeram a implementação do ROT, onde que o governo do estado aderiu ao ROT junto ao convênio com o CONFAS em 2019, e surpresa nossa, em janeiro de 2022, simplesmente ele saiu do convênio do CONFAS, retirando o ROT. Então nós estamos sem opções hoje aqui. Bom, o ROT é exatamente o quê? O ROT é o regime optativo de tributos. Vamos supor, se eu vender abaixo da pauta, eu não vou buscar esse crédito junto ao governo do estado. E se eu vender acima da pauta, o governo do estado também não pode cobrar essa diferença, esse complemento de ICMS. Então seria um 0 a 0, seria um encontro de contas, onde que eu não pagaria para o governo do estado e o governo do estado não cobraria de mim. Esse regime de tributos, Moacir, ele foi instituído no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então todo mundo está satisfeito com o regime optativo de tributos, que seria o ROT. Mas só, infelizmente, Santa Catarina não nos atendeu. E o governo do presidente Bolsonaro, de alguma maneira, porque fala-se muito, né, que baixou o preço, reduziu o imposto de produtos industrializados para o combustível, isso na ponta o consumidor não percebeu ainda? É porque hoje o que ele reduziu, na verdade, foi no óleo diesel, né? Então, ele não sentiu, porque hoje, o que acontece com a Petrobras hoje? Conforme o mercado internacional do barril de petróleo e a flutuação do câmbio, a Petrobras ela trabalha com esses valores, né? Então, eu estava vendo hoje, o barril de petróleo subiu de novo para 111, o dólar caiu bastante, mas não tivemos nenhum recuo ainda do preço final ao consumidor, e nem por revenda e nem para distribuidora. Temos gasolina hoje, ela tem a mistura de 27% de álcool anidro, e o álcool anidro é uma commodity também, o álcool hidratado também, então ela sofre esses aumentos. Então não é só o preço da gasolina, o valor da gasolina que influencia, ou influencia também o preço do álcool também, que ele sobe também de semana em semana, mês a mês. Quer ver, o dólar chegou a quase R$6, 5,80, se eu não estou enganado, né, no início do ano. Hoje está em 5,10. 4,69. Mas isso não se reflete no combustível também? Pois é, não refletiu, até agora não tivemos manifestação por parte da Petrobras. Eu não sei se é em função que o barril do petróleo no mercado internacional ele está subindo, ele chegou a 130 o barril, chegou a 90 e agora hoje chegou a 111 de novo. Presidente, vamos para um rápido intervalo comercial.
E em seguida eu gostaria que o senhor falasse sobre o que pode acontecer se o governo insistir na cobrança desse complemento. E qual tem sido a participação do Poder Legislativo, da representação popular, em relação a essa possibilidade de negociações entre os revendedores de combustíveis e o governo de Santa Catarina. Vamos retornar em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Até já. Este é o seu Conexão ND pela Record News. Hoje entrevistando o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo de Santa Catarina, o Sindipetro, Luiz Antônio Amin, administrador de empresas pela Univille, corretor de imóveis no norte de Santa Catarina e atualmente, inclusive, cursando aí a 4ª série de Direito da Associação Catarinense de Ensino também no norte de Santa Catarina. Está ligado à atividade desde 1968, quando seu pai tem um posto de combustíveis lá no norte, nós está na cidade de Joinville. Presidente, vamos ver aí as próximas etapas. Tem alguma reunião marcada com o secretário da Fazenda ou com o governador? Alguma possibilidade de agenda, não? O secretário da Fazenda está de férias, né? Sim. Então acho que o Paulo Lins só volta... Mas está retornando agora essa semana. Ele volta acho que só dia 15 de maio, se eu não me engano. Acho que ele foi afastado 45 dias. Com o secretário da Fazenda, se você for fazer hoje uma reunião, automaticamente ele vai pedir a orientação do secretário Paulo Lili, que é o titular da pasta. Sim. Tivemos várias reuniões na Assembleia Legislativa, onde nós fomos buscar o apoio dos deputados. Alguns deputados estão a nosso favor, compraram essa nossa causa, gravaram vídeos, para a população entender também a necessidade hoje de que o consumidor ele já paga muito alto pelo preço do combustível, então não seria justo repassar isso para o consumidor final. Tivemos 2 reuniões com o presidente da Assembleia Legislativa, do presidente Moacir Sopelsa, onde participou o presidente da Comissão de Finanças, Marcos Vieira, o Scudelac também participou. Então, estamos tentando, Moacir, junto à Assembleia Legislativa, intermediar uma conversa junto com os técnicos da Receita Estadual, com o próprio secretário da Fazenda, para ver se a gente chegaria num entendimento na questão da pauta congelada e da implementação do ROT em Santa Catarina, já que o governo do estado, o secretário da Fazenda, ele saiu do convênio do ROT no CONFAS. E qual a razão dele ter saído? Olha, ele teria que explicar, porque nós não sabemos o porquê que o secretário da Fazenda ele saiu do convênio. Outros estados eles tiveram sucesso na implantação do ROT, eles conversaram com a revenda, chamaram a revenda, conversaram com a Assembleia Legislativa, com a população, e a melhor maneira que eles encontraram, os estados encontraram, foi fazer um encontro de contas, onde se a pauta for maior ou menor, então seria um mata-mata, um 0-0, não cobra e não paga. Então isso foi o que a gente pediu para o secretário da Fazenda, mas não fomos atendidos. Nesses encontros com os deputados estaduais, inclusive o presidente Moacir Sopelsa, os senhores do Sindipetro e outros sindicatos têm percebido que há sensibilidade em relação às pretensões? Olha, mostraram boa vontade para tentar resolver a situação. Eu acho que foi a iniciativa do presidente da Assembleia, o Moacir, encabeçar essas reuniões para ver se chegamos a um denominador comum. Mas nós estamos achando dificuldade para conversar tanto com o secretário como com o governador. O governador não recebeu a categoria e provavelmente não deve receber, ele deve estar em campanha política agora. Então, mas o Moacir e os demais deputados lá se sensibilizaram, porque a informação que os deputados têm também é distorcida. A mesma informação que é passada para o consumidor final, para a população, sim, a Assembleia tem essa informação. Então, a comissão de revendedores que esteve presente na última reunião com o presidente da Assembleia, foi feito um esclarecimento, foi mostrado para os deputados que o governo está errado, que ele está querendo fazer. Então ficou acertado uma reunião com os técnicos da Fazenda.
Então, tem técnicos da Fazenda que eles se colocaram ao favor da revenda, a implantação do ROT, mas só que, infelizmente, o governador e o Paulo Eli não acataram a reivindicação da revenda. Presidente, no ano passado, fala-se que houve um aumento na arrecadação estadual só relativamente aos aumento dos preços, reajustes nos preços do combustível, 800, 900 milhões de reais. É mais ou menos isso? Esse é o dado que o senhor tem? Não, o que eu tenho, a informação que eu tenho, Moacir, e isso saiu junto da Receita mesmo, em relação a 2019, na nossa categoria, na categoria da revenda de combustíveis, o governo do estado ele teve um implemento de 1 bilhão e 300 milhões a mais de arrecadação de ICMS. Em 2021? 2021. Tá? Então foi uma arrecadação recorde que eles tiveram. Agora, a posição do governo é uma posição tranquila, né? Porque o que a gente percebe é que cada vez que há um aumento nos preços dos combustíveis, quem paga a conta é o revendedor. Exatamente. Quer dizer, o governo está tranquilo, está boa. O governo, vamos dizer, o governo está com o caixa alto, então por isso que ele resolveu congelar a pauta, ir a público, ir à imprensa, nas redes sociais, comunicar à população que a pauta está congelada, o preço está congelado. Ele está dando hoje, ele deu para uma mão e vai tirar com as duas, caso ele venha a querer cobrar esse complemento do revendedor. Então ele fez esse papel aí, tá? Uma renúncia fiscal que ele fez, que deixou de recolher para os cofres públicos. Ele podia muito bem, se ele acompanhasse a questão da pauta, ela ia refletir, vamos supor, 20 centavos o preço final. Mas hoje, se eu tiver que recolher esse complemento, ele pode refletir R$1 no preço final. Então, variando de região do estado, nós temos região oeste, região sul, Planalto Norte, Planalto Serrano, muita diferenciação de custo, preço, então a variação ela ia variar muito, entende? Então o governo do estado ele optou por disse, não, vamos congelar que tá bom assim. E qual é a explicação que o senhor tem para exatamente essa diferença de preço? Às vezes o combustível chega mais fácil no litoral e o custo de transporte é maior no interior e às vezes no interior o preço da gasolina é mais barato. Por quê? É que tu tem hoje, Moacir, você tem hoje a questão nós temos a distribuidora que ela compra da refinaria, repassa para o revendedor. Nós temos a questão de logística, nós temos a questão de hoje a distribuidora ela pode vender um preço mais barato aqui no litoral, aqui na Serra, no oeste, um preço mais caro, dependendo das bases secundárias onde que estão instaladas. Então isso aí tem uma variação muito grande em função do preço. Tem na capital um preço, vamos supor, Planalto Norte, outro preço, Oeste, outro preço. Então, isso varia muito. Então, essa variação, você que acompanha o jornalismo e bastante tempo no jornal, você sabe que essa variação sempre existiu e vai continuar existindo. Aqui em Flávio tem um posto de gasolina que é conhecido exatamente porque sempre vende a gasolina 40, 50... É mais barato. Por quê? É um posto bandeira branca, onde é que ele tem condições no mercado hoje, pelo volume que ele compra, de vender por esse preço. Tá? Então, uma companhia hoje, ela faz um investimento hoje num posto revendedor, o investimento dela é alto. Uhum. Então, ela vai cobrar do revendedor um preço mais caro. Tem postos que paga-se aluguel. Tá? O aluguel hoje não é barato no posto. Tu tem royalties, tu tem despesa com cartão de crédito. Então, todos esses custos hoje que nós temos hoje na revenda, tu tem que jogar isso aí hoje na tua margem. Então, eu sei que existe isso aí, não é só aqui em Florianópolis, outros lugares do estado também existe. O posto bandeira branca, ele tem um preço, ele tem condições de comprar bem melhor do que hoje um posto embandeirado. Alternativas para resolver esse impasse aí da cobrança do complemento, né, tributário que o governo está exigindo. A adoção do regime optativo tributo, ROT, o famoso ROT, é uma alternativa? A alternativa hoje seria, porque se o governo voltasse ao CONFAZ, implantasse o ROT aqui em estado de Santa Catarina, resolvia o problema. E aí não tem complemento? Não teria o complemento. Não tem aumento de gasolina. E seria retroativo tá? A implementação do ROT. Então, o governo do estado hoje... O setor hoje que mais arrecada hoje para o governo do estado é os revendedores de combustíveis.
em torno de 22% a 23% da arrecadação do Estado, o ICMS provém do setor de combustíveis. O governo deve estar arrecadando hoje em torno de 500 a 600 milhões de reais por mês só do setor de combustível. Então, se o governo implementasse o ROT, ele não ia ter perda nenhuma de Imaginar se arrecadação. fosse energia ou telecomunicações. Ou no caso, houve o STF, né, ele julgou, né, que a partir de 2024, a essencialidade, né, da energia elétrica e a comunicação, a alíquota seria de 17%. Agora, se o governo quisesse dar um benefício mesmo para a população, ele podia começar já, porque automaticamente os combustíveis também vão entrar na essencialidade lá no STF, eles vão julgar e vão dar 17%. Se o governo quisesse dar esse benefício à população, reduz a alíquota, ICMS. Se ele reduzir para 20%, o que aconteceria? 20%. Quanto é que passaria a gasolina? Hoje, a pauta dele, Mais ou menos. em vez de 20%, seria em torno de R$1,10, em vez de R$1,44 que ele arrecada hoje. Mas só que ele ia ganhar no volume, Moacir. O consumidor, ele, com a gasolina mais baixa, o consumidor ia usar mais, ia gastar mais, ele ia aumentar o volume dele, o volume de venda nos postos seria melhor também, e o governo ia arrecadar no frigir dos ovos, como diz o, ia arrecadar a mesma coisa quase. Portanto, o senhor está querendo dizer que se eu conseguisse uma estatística com curva sobre o aumento ou redução, movimento do combustível. No ano passado, o senhor tem uma queda na venda de combustível em Santa Catarina em função do aumento do preço, é isso? Exatamente. Isso é real? É real. Existe isso aí. Tá? Porque quanto mais o preço mais alto hoje, quem paga o imposto hoje é melhor. Porque ano passado a gasolina subiu tanto que a arrecadação do governo do estado chegou a 1 bilhão e 300 milhões a mais só do setor de combustíveis. Né? Então, se ele reduzisse o diesel, a questão do óleo diesel, é um outro problema que nós temos que ver, porque hoje o caminhoneiro, hoje o transportador, ele paga muito caro pelo óleo diesel. Né? Então, se o governo quisesse mesmo fazer esse benefício à população, reduz a alíquota. O óleo diesel reduz a alíquota da gasolina. O etanol é um combustível renovável, paga-se uma alíquota de 25% no estado, aqui, que poderia competir com o estado do Paraná, outros estados, uma alíquota menor, para você implementar esse combustível. Perfeito. Se não tiver solução política, se o governo cobrar efetivamente o complemento, o que vai fazer o sindicato? Olha, pela Assembleia nossa, do dia 17 de março, que tivemos aqui em Florianópolis, foi, por unanimidade, a revenda, ela chegou à conclusão que, caso contrário, o governo do estado insista em cobrar o complemento do ICMS, nós vamos, a ação já está pronta, nós vamos judicializar. Maravilha. Presidente, questão da segurança dos postos de combustíveis, como é que está esse problema? Olha, ela melhorou bastante. Melhorou bastante em função do que era antigamente. Porque tivemos que inovar, né, com seguranças próprias do posto, privadas, mas a Polícia Militar hoje ela está dando uma assistência, principalmente Joinville lá, vou falar por Joinville, ela está dando uma assistência hoje, a questão de segurança ela melhorou bastante. Mas você sabe que tem, né, os assaltos, mas não é feito o registro, não é divulgado, não é nada. Então existe ainda. Tá? Presidente. Mas como diz o outro, o revendedor ele disse, não vou dar porque não vai resolver em nada. Então não vai ser investigado. Nós somos de um período, acho que o senhor também, o senhor é bem mais jovem, de que a gente ia para um posto de revendedor exclusivamente para botar gasolina, certo? Exato. Hoje, frequentemente, a população vai ao posto de gasolina para outras atividades. A tendência é essa mesmo, de se transformar num posto não só de combustível, mas também de conveniência, de prestação de serviços, bares, restaurantes, etc.? Eu não digo bares e restaurantes, já temos hoje isso, principalmente posto de rodovia. Mas a tendência é essa mesmo. Eu acho que o setor de combustível ele ajuda muito a população, principalmente o turismo, que é o primeiro lugar que ele para pedir informação é num posto revendedor. E a questão da conveniência, quando você tem uma loja fechada, um mercado fechado durante a noite, o que ele procura? Ele procura uma loja de conveniência para comprar uma bebida, comprar um pão, quem fuma compra o cigarro dele, então ele tem essa opção. Então o posto de combustível ele oferece, além do combustível e do serviço, oferece também a loja de conveniência. Temos ainda 1 minuto e meio. Alguma informação adicional que o senhor queira prestar aos nossos telespectadores do Conexão ND? Palavra livre.
Olha, eu gostaria de... Estamos fazendo essa campanha junto à ND aqui, ao jornal ND aqui, esclarecer ao consumidor catarinense, à população catarinense, que nós estamos lutando por uma ação justa. O que o governo está fazendo hoje, indo à imprensa, às mídias sociais, falando que o preço do combustível, a alíquota está congelada, ele está mentindo, porque se ele está fazendo esse tipo de ação, ele quer cobrar o complemento do revendedor. E automaticamente, ninguém quer mais aumento de impostos e mais aumento de combustíveis. Então, nós estamos fazendo de tudo para não repassar esses aumentos para o consumidor final, Moacir. Então, nós pedimos o engajamento da população, que fiquem do nosso lado. Essa luta nossa, a gente sabe que ela não vai terminar aqui, ela é árdua, que nem eu falei. Caso contrário, se a gente não conseguir essa vitória junto com o governo do Estado, vamos judicializar a ação. A gente sabe que é uma ação demorada, que ela pode levar 7 anos, 8 anos, 10 anos, e a gente sabe que isso vai até o Supremo, que não vai se resolver do dia para a noite. Presidente Luiz Antônio Amin, mais uma vez agradecendo a honrosa presença aqui dentro do nosso Conexão ND. Essa entrevista estará disponível, mais uma vez, é importante essa informação, na íntegra no portal ND+, líder de audiência na comunicação digital aqui em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento, um grande abraço, muita saúde e até segunda-feira.